Olá, começa agora o programa Vejam Só, transmitido em tempo real pela Rede Internacional de Televisão para quase todo o mundo. O sinal da RIT alcança as 3 Américas, Norte, Central e do Sul, né? Portanto o Brasil inteiro, fora os outros países da América do Sul, o Norte da África, o continente europeu e boa parte da Ásia. A todos os nossos telespectadores, as nossas boas-vindas. Para discutir o assunto de hoje, a produção correu atrás de uma advogada, né, para vir falar da parte jurídica legal do tema. É a doutora Janaína Zanetti Stabenal. Espero que eu tenha acertado o sobrenome dela. Acertou. Boa noite. Tudo bem, doutora? Tudo bem, boa Seja noite. bem-vinda. Obrigada. E do outro lado, o reverendo Ageu Cirilo de Magalhães Júnior, que é ministro da Igreja Presbiteriana e diretor do seminário José Manuel da Conceição. Como é que vai, reverendo? Tudo bem. Tudo bem? Firme? Boa noite. O senhor já conheceu a doutora Sim, Janaína? Boa noite. Vamos nos sentar? Doutora Janaína Zanetti é Stabenal, assim que fala? Isso. É de origem Alemã, mais pomerana. mais detidamente pomerânia. Eu Exatamente. estive, esse final de semana, eu tive o privilégio de ser um dos oradores de um curso de seminário de ciências bíblicas lá no Espírito Santo e fiquei ao lado, né, do Dr. Ernie Seiber, que é luterano e que trabalhou com pomeranos. Ele falou bastante da comunidade pomerana. Então o senhor esteve ao lado dos parentes da família do meu marido. Pois é. Todos eles são do Espírito Santo, na sua grande maioria. Então, a doutora Janaína, a senhora é advogada? Sim, eu sou Especializada advogada. em alguma coisa? Especialista em direito de família. Direito de família. A senhora esteve recentemente no programa, Sim, né? sim. A senhora é cristã? Sim, sou adventista do 7º dia. O endereço da sua igreja? Eu comungo na Igreja Adventista de Moema, que fica na Avenida dos Chibarás. Não me recordo o número, se não me engano é 135. No bairro de Moema. Perto do shopping Ibirapuera. É. Muito bem. Obrigado pela sua Obrigado presença. pelo convite. Né? Reverendo Ageu Cirilo de Magalhães Júnior, o senhor é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso. Esteve aqui 1 ou 2 vezes já, né? Mais um pouco. O senhor é diretor do seminário José Manuel da Conceição. Isso. Leciona? Leciono Teologia Sistemática e sou pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Guarani, ali no Jabaquara, Avenida Leonardo da Vinci, 2114. Muito bom. Aliás, essa avenida é muito legal porque tem as 2 presbiterianas e tem uma igreja de Cristo também na avenida. Tem. Né? E tem uma adventista também lá na ponta. Igreja Jabaquara. É verdade, a igreja adventista Lá fica em também cima. na mesma avenida, né? É verdade. Leonardo da Vinci, é isso mesmo. Perto da farmácia ali, né? Isso, Isso. na virada. É que eu fui pastor da Igreja Presbiteriana Independente, que é vizinha da Igreja Presbiteriana É verdade. ali. Verdade. Né? Muito obrigado pela presença É uma do senhor alegria mais estar uma aqui. vez. Obrigado. O tema é difícil, mas extremamente urgente e sério. Como cristãos devem se posicionar em relação aos recém-adquiridos direitos dos gays e do PL, né, Projeto de Lei 122? Bom, tá bom. Essa foi a matéria da Carla Viana, como sempre muito boa, né? E só uma correçãozinha aí, né? Os jornalistas de hoje estão viciados em teriam sido, a cidade de Sodoma e Gomorra teriam sido destruídas e tal. Foram, né? Isso é um vício do jornalismo hoje para evitar processo. Então, por exemplo, fulano e tal foi preso porque teria sido flagrado roubando. Ele não teria sido, ele foi flagrado. Se ele roubou ou não, o juiz é que vai dizer depois, né? Mas o jornalista, para evitar, então, abusa do teriam sido. Mas a Sodoma e Gomorra foram, sim, destruídas. Inclusive, os arqueólogos comprovam esse juízo de Deus sobre as 2 cidades. Bem, doutora Janaína Zanetti Stabenal, ajude-nos, por favor. O que, como legisladora, a senhora diria para nós? A senhora também é cristã, casada, né? Sim, Tem filhos? casada, tenho uma filha, Beatriz, de 8 anos. Então, aí, em relação aos recém-adquiridos direitos da comunidade homossexual, né? E ao possível ampliação deles, né? Ad extremo, pelo projeto de lei 122, a senhora, como operadora do direito e cristã, como responde à pergunta de hoje?
Deixando de lado a parte polêmica, o direito ele serve e ele nasceu para trazer para dentro da lei todas as questões, situações do dia a dia que estão à margem da lei, que estão fora da lei. E as situações que envolvem relacionamentos de pessoas do mesmo sexo, isso estava fora da lei, estava à margem da lei. E o direito tem que vir para abraçar isso, para legitimar, esses direitos, na verdade. Então, assim, o senhor citou bem no início, duas pessoas que convivem juntas, juntas amealham um patrimônio. Quando se separam, quando uma falece, quando uma adoece, quem vai cuidar desse patrimônio? Com quem fica? Se eles não têm alguns herdeiros, obviamente não têm filhos até o momento, não têm filhos naturais, né? Com quem vai ficar esse patrimônio? Então, isso é uma situação que causa angústia para essas pessoas. Isso a gente só pensa na parte patrimonial, mas vamos dar um exemplo na área da saúde, né? As pessoas que convivem, que têm um relacionamento com pessoas do mesmo sexo, uma tem plano de saúde porque trabalha em uma empresa, a outra não pode ter porque não é casada formalmente, civilmente. Ora, se convivem juntas, se juntas contribuem para o crescimento do patrimônio, qual é o motivo? Isso nós estamos falando puramente em direito. Qual é o motivo dela não poder fazer parte, então, do plano de saúde daquele companheiro ou daquela companheira? Como dependente. Como seu dependente. Então, foi isso que o STF fez. Sim. Estendeu, reconheceu as uniões estáveis, né? Entre pessoas do mesmo sexo, como dando a elas os mesmos direitos que já dava às uniões estáveis heterossexuais. Exatamente. Eu vou ouvir o pastor, porque eu sei que a senhora deixou para depois o outro lado, né, que é o PL 122. Reverendo Ageu Cirilo Magalhães Júnior, e o senhor como professor de teologia e ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, dirigindo um seminário, aliás, um seminário que leva o nome do primeiro pastor brasileiro, né? Ordenado no Brasil. Que era padre, né? Era padre. José Manuel da Conceição foi padre. Verdade. Então, como é que o senhor responde a pergunta? Essa pergunta, olha, Heber, eu creio que o crente, se ele se vir diante de uma lei que vai contra a Escritura, o conselho de todo pastor que eu acho está nos assistindo vai ser para que nós desobedeçamos às leis. E nós estamos numa situação estamos às vésperas, se isso for aprovado, de desobediência civil mesmo. Porque a Bíblia diz que antes importa obedecer a Deus do que a homens. Então, o Supremo Tribunal aprovou a entidade familiar para os homossexuais. O PL 122 tem alguns absurdos que a gente deve tratar no programa. E um deles é proibir que as pessoas se manifestem contra a prática homossexual. E eu tenho observado os meus amigos pastores e muitos crentes que nós estamos prontos para ser presos. Se esse projeto passar, nós não vamos nos calar e vamos continuar chamando o homossexualismo de pecado, porque é isso que a Bíblia nos diz, não é? Então, o nosso conselho é esse, é desobedecer ao Estado se essa lei passar. E sermos presos se for necessário. Agora, em relação ao que o STF já fez, acho que nós não precisamos nos posicionar ou fazer nada contra, porque é uma regulamentação quase que patrimonial, né? Verdade, parece-me que não afeta as igrejas, essa entidade familiar. Embora, eu conversava com a doutora, é muito triste nós percebermos que agora abriu-se um espaço para a adoção de crianças. E a gente perceber que o Estado que deveria ser o guardião das nossas crianças, ele passar a entregar uma criança dentro de uma relação que aos olhos bíblicos e aos olhos de Deus não é uma relação saudável. Então, essa decisão do STF não é tão tranquila assim como tantos líderes evangélicos vêm dizendo por aí. De forma alguma. E, aliás, basta uma pesquisa rápida na internet para perceber alguns juristas do peso de Ives Gandra, por exemplo, mostrando que eles usurparam os direitos deles. Usurparam os direitos, aquilo que cabia, isso. Porque na interpretação desse jurista, eu não quero entrar em área da doutora, mas na interpretação dele, o Supremo, ele deveria decidir questões de dúvida, questões que estão no vácuo.
E lá na Constituição é bem claro quando determina-se que família é a união de um homem e de uma mulher. Onde é que está o vácuo? E é importante a gente perceber que a Constituição, ela diz que o Estado é o protetor da família. Por quê? Porque é por causa da família, que é a base da sociedade, que há população para formar o Estado. Países europeus estão tomando medidas porque está faltando população, está morrendo mais gente do que nasce. Então, é um bem do país. Mas eles não querem imigrantes, né? Pois é. Mas eles incentivam para que haja povo. E a relação homossexual não gera povo, não gera prole. Então, por isso que a família é um bem do Estado e é protegida pela Constituição. Tá.